Poucos filmes sabem usar referências de um jeito tão genial quanto Retrato de uma Jovem em Chamas. O longa francês de 2019, escrito e dirigido por Céline Sciamma, já é tido como um jovem clássico, aparecendo inclusive no top 30 melhores filmes de todos os tempos da respeitada revista Sight and Sound. Não só isso, para muitos, Retrato de uma Jovem em Chamas já pode ser considerada uma das maiores obras-primas da história do cinema LGBTQIA+. E eu acho essa reputação toda merecidíssima. A história de amor contada aqui é muito poderosa. E se esse romance fica para sempre na memória, é não só graças às incríveis performances, mas também pela forma como a Sciamma usa o seu ingrediente secreto, a arte. Sim, sendo um filme sobre uma pintora e a sua retratada, já era de se esperar que a arte seria importante. Mas aqui, a Sciamma faz a arte se tornar quase um personagem do filme, uma força poderosa e invisível que influencia tudo o que acontece na tela, num constante diálogo com a pintura, a música, a literatura e até mesmo o cinema. E nunca parece que essas referências são jogadas no filme como meras curiosidades. Não, se a Sciamma usa no seu filme música erudita, mitologia grega, retratos e clássicos do cinema, é sempre para deixar a história de amor dessas duas mulheres ainda mais avassaladora. A ponto desse não ser exatamente um filme de paixão pela arte, mas sim da arte pela paixão. Por isso hoje eu quero mostrar quais foram as referências e inspirações por trás de Retrato de uma Jovem em Chamas e destacar a forma brilhante como a Sciamma molda essa intertextualidade para criar um dos melhores dramas cinematográficos do século. Mas vale o aviso, para isso eu vou ter que dar spoilers do filme inteiro, beleza? Então vamos lá explorar as muitas artes de Retrato de uma Jovem em Chamas. Em Retrato de uma Jovem em Chamas, somos levados de volta à França no final do século XVIII para conhecer Marianne, uma jovem pintora que vai a um castelo com uma tarefa inusitada. Acontece que a cliente dela tem uma filha, a Héloïse, que está prometida a um lorde italiano que ela nunca conheceu. E antes de se casar, o cara quer um retrato da sua noiva para ver como é a moça. A questão é que a jovem se recusa a deixar que pintem o seu retrato. Então Marianne é contratada com uma missão secreta. Ela precisa fingir que é só uma dama que acompanha a Héloïse durante o dia, para de noite ela pintar o retrato da moça em segredo, só de memória. A partir daí começamos a ver como as duas mulheres vão se aproximando pouco a pouco, até ficar claro que está nascendo uma paixão entre elas. Mas a forma como essa história de amor se desenvolve é muito única, principalmente por conta de uma ausência crucial, a dos homens. Os personagens masculinos quase não existem nessa história. No castelo, não tem nenhum, são só mulheres. E até mesmo a única mulher que reforça o patriarcado nesse castelo, a condessa, passa a maior parte do filme ausente graças às suas viagens. E isso cria uma realidade quase utópica para as protagonistas. Sem estarem sob a vigilância dos homens que mandam em tudo, Marianne e Héloïse podem simplesmente deixar que o romance delas desabroche com naturalidade e leveza. Aliás, mais do que isso, todas as mulheres ali parecem ter liberdade para viver sem medo de represálias patriarcais. Seja com congregações festivas que homens da época poderiam ver como um encontro de bruxas, ou desempenhando funções que ainda eram vistas primariamente como coisa de homem, tipo a pintura, ou até mesmo tendo a autonomia para fazer abortos sem medo de punição. Então essa história, na verdade, vai além do amor romântico das suas personagens, para abarcar também um amor mais amplo entre mulheres por serem mulheres. É uma realidade melhor resumida parafraseando o lema da Revolução Francesa dessa época. Porque sem os homens por perto, essas mulheres podem ter liberdade, igualdade e sororidade. E em meio a isso tudo, a gente vê como a arte desempenha um papel vital na vida dessas mulheres. Isso parece óbvio quando você vê que a premissa envolve o ato de pintar. Mas a Sciamma não para por aí, porque ela usa referências de várias artes diferentes para inspirar não só a estética e as temáticas do filme, mas também para fortalecer ainda mais o drama da história. Vamos começar falando de artes plásticas. A Sciamma e a equipe dela fizeram diversas pesquisas de história da arte, em especial para descobrir mais sobre a vida e a obra de pintoras dos séculos XVII e XVIII. Uma delas foi a holandesa Judith Leyster.
Segundo a diretora, ela ficou impressionada ao descobrir não só as pinturas de Leicester, mas também o fato de que o trabalho de Leicester, durante décadas, havia sido atribuído não a ela, mas sim ao seu marido, o também pintor Jan Miense Molenaer. Foi somente no final do século XIX que estudiosos redescobriram a obra de Leicester e passaram a acreditar essas pinturas corretamente a ela. E a gente vê o reflexo dessa história lá no filme com muita clareza, porque certos diálogos trazem alfinetadas que revelam como artistas mulheres eram ocultadas e restringidas nesse ofício. Em certo ponto, a Marianne explica que não deixam as mulheres pintarem modelos masculinos nus, não por uma questão de decoro, mas sim por causa disso aqui. Une façon de nous empêcher de faire de la grande peinture. Sans notion de l'anatomie masculine, toute la gamme des grands sujets nous échappe. Já mais pro final do filme, temos uma cena em que a Marianne está expondo um quadro numa galeria, mas ela só conseguiu fazer isso usando o nome de um homem. Il est en forme, votre père. C'est mon tableau. Je l'ai inscrit sous son nom. Essas cenas são discretas, mas trazem comentários poderosos, porque Siamá se inspira na história para mostrar como artistas mulheres eram suprimidas ou apagadas. E por isso é necessário fazer com que as suas vozes, suas visões e os seus legados sejam resgatados. Mas não foi só a biografia das artistas que serviram de inspiração. As pinturas delas também foram referências essenciais, em especial para duas colaboradoras da Siamá: a diretora de fotografia, a Claire Maton, e a pintora Hélène Delmer, que foi a responsável pelos quadros que a gente vê no filme. Essa aqui é a mão dela, a propósito. Na preparação para o longa, as duas profissionais e a Siamá mergulharam principalmente na obra de mulheres, como Elisabeth Vigée-Lebrun e Adélaïde Labille-Guiard. Para a fotografia, a Claire Maton conta que se inspirou no uso de luz nesses quadros para fazer a mesma coisa no filme, fugindo de contrastes muito intensos para que os tons de pele e as feições parecessem suaves. Já para Hélène Delmer, esses quadros serviram de guia para o estilo mais clássico que ela deveria emular, tanto em termos de pose quanto em termos de uso de cor e técnica. E artistas homens também serviram de inspiração, como Jean-Baptiste Camille Corot, em especial pelas suas pinturas de mulheres em meio à natureza, que inspirou o jeito de filmar certos momentos das personagens na Costa Solitária. E se isso tudo não bastasse, o próprio ato de pintar é essencial para o drama, começando por como ele possibilita o romance. Em certo ponto, a Marianne confessa para Héloïse qual era a sua verdadeira tarefa, e a Héloïse aceita posar para a artista a partir daí, o que cria uma conexão ainda maior entre elas, com os olhares intensos trocados e com a forma como essa artista e a sua musa se transformam depois em colaboradoras. Ao invés de separá-las, a pintura aproxima e iguala as duas mulheres. Porém, depois veremos a triste conclusão dessa história, quando a Héloïse vai embora para se casar com seu prometido e os anos passam sem que elas se reencontrem. Até que certo dia, Marianne está na galeria e vê um retrato da Héloïse que foi pintado por outra pessoa, e ela repara num detalhe. Ela aparece marcando a página num livro na qual a Marianne tinha feito um desenho dela mesma, o que demonstra como a Héloïse nunca deixou de pensar no amor que nasceu entre elas. E, para além do romance, a gente vê a pintura ser utilizada também como gesto político de união entre mulheres, porque em certo ponto a jovem Sophie, que trabalha no castelo, faz um aborto. E depois a Héloïse sugere que elas reencenem esse episódio para que a Marianne pinte o que aconteceu. Mais do que uma brincadeira, isso é um gesto de resistência, expressando um desejo de usar a arte como memória para registrar uma experiência tão comum a tantas mulheres, mas que o mundo das belas artes naquela época jamais permitiria expor em galeria alguma. É uma ideia que veio da leitura que a Siamá fez do livro L'Événement, da escritora francesa e vencedora do Nobel de Literatura, Annie Ernaux. No texto, a Ernaux relata um aborto clandestino que ela tinha feito na juventude. E ela reflete sobre como isso é uma prática antiga, mas que não foi bem representada para a posteridade por meio da arte. Abre aspas. Eu não acredito que exista um oficina da abortista de rua em nenhum museu do mundo. Fecha aspas. Pois, se dependesse das personagens de Siamá, isso existiria sim. Da pintura, partimos agora pro cinema. Não, a gente não vê as personagens assistindo a filmes porque, logicamente, isso ainda não existia na época da trama. Mas os filmes foram sim cruciais para a construção que a Siamá fez dessa obra.
Segundo a diretora, ela queria que a história de amor contada aqui fosse daquelas fortes e inesquecíveis, como as de Titanic, de James Cameron, e Cidade dos Sonhos, de David Lynch. Sim, são duas referências bem diferentes entre si, mas os dois filmes trazem a ideia do amor com um final triste, em desfechos que nos impactam por conta da intensidade das emoções sentidas pelos protagonistas. Mas a Siamá também se inspirou em filmes para informar outras partes do seu longa. Outra referência, por exemplo, é O Piano, de Jane Campion, que também é um drama de época com protagonismo feminino. E a Siamá homenageia uma cena específica desse filme, na qual a heroína, interpretada por Holly Hunter, está num bote com o seu piano até que um instrumento é jogado no mar e puxa a protagonista junto. Essa imagem da artista mergulhando com o seu objeto de trabalho marcou tanto a Siamá que ela decidiu trazer isso para o começo de Retrato de uma Jovem em Chamas, quando a Marianne está num bote, mas as suas telas caem no mar, o que faz a artista pular imediatamente na água para salvar os seus instrumentos. E o diálogo com o filme da Campion não para por aí, já que a Siamá chegou a afirmar que podemos ver o começo de Retrato de uma Jovem em Chamas como uma continuação de O Piano. Lógico, ela não quis dizer isso literalmente, já que são duas histórias totalmente separadas. Não, ela disse isso mais em termos temáticos. Porque O Piano é a história de uma mulher que tenta manter vivo o seu lado de artista a todo custo, não importa o quanto os homens ao redor dela tentem impedi-la de fazer isso. Então a Marianne, de certa forma, é o próximo passo dessa jornada. Uma mulher que não precisa mais batalhar para viver da sua arte e que tem liberdade para rodar o mundo exercendo o seu ofício. O que não quer dizer que ela ainda não tenha que lutar contra as regras impostas por homens em cima dela e do seu trabalho, como a gente viu mais cedo. Outra inspiração assumida por Siamá é o filme de época de Stanley Kubrick, Barry Lyndon, especificamente pela fotografia criada a partir da luz de velas, que é um dos aspectos mais impressionantes do longa. De forma similar, a Siamá usa a luz do fogo para iluminar as suas cenas o tempo inteiro. Não só para criar imagens bonitas, mas também para usar a imagem da chama de forma simbólica. O fogo se faz presente em diversos momentos, seja para representar o início de uma paixão com um coração pegando fogo, com o calor da cumplicidade feminina em segredo, ou com a raiva que essas mulheres sentem na opressão que pesa em suas vidas. E tem mais um filme que precisa ser mencionado, ainda que eu não tenha encontrado a Siamá apontando ele explicitamente como inspiração. Persona, de Ingmar Bergman. Esse clássico, que eu já analisei em um vídeo dedicado aqui no canal, é muito marcante pela forma como ele representa a relação íntima e perigosa entre duas mulheres. E nisso, o Bergman cria enquadramentos deslumbrantes, posicionando as suas atrizes para despertar sentimentos de sedução, intimidade, conflito e até mesmo assimilação. Pois a Siamá é muito fã do Bergman e ela parece usar uma abordagem muito parecida com a de Persona no seu filme, filmando as suas mulheres com a mesma intensidade íntima. Seja para fazer as duas se estranharem, se conectarem, se seduzirem, se oporem ou se assombrarem. O próximo departamento é o da música. Uma das escolhas surpreendentes da Siamá para esse filme foi a de não usar uma trilha sonora para embalar a história de amor. Esse é um relacionamento que nasce ao som das palavras, das ondas, dos risos e também em meio ao silêncio. E talvez por isso mesmo seja tão impactante quando a música de fato aparece. O uso dela é pontual e baseada em somente duas composições. A primeira delas é uma canção original criada para essa cena em que as mulheres se juntam em volta da fogueira e aí somos surpreendidos por um coro inquietante. Isso foi inspirado no Requiem do compositor húngaro György Ligeti, que muitos de nós conhecemos graças ao uso dessa peça em outro clássico de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Mas a gente já viu que a Siamá sempre transforma suas referências para que elas reflitam as suas personagens, certo? Por isso mesmo, a canção, que começa com um coro perturbador, depois vira um canto hipnotizante à base de vozes e de palmas. E a letra que elas cantam foi composta pela própria Siamá, que faz essas mulheres repetirem uma frase em latim, Fugire non possum, que significa não posso fugir. 3 palavras simples, mas que representam perfeitamente o sentimento das personagens. Seja porque, por serem mulheres, elas sentem que nunca vão ser totalmente livres num mundo comandado por homens,
Ou ainda, no caso de Marianne e de Héloïse, pode representar a ideia de que elas já estão tão envolvidas que agora nenhuma das duas é capaz de fugir dessa paixão cada vez mais intensa. E a outra composição que aparece no filme é um clássico, o movimento Verão, das 4 estações de Vivaldi. A primeira vez que ouvimos a peça é quando a Marianne toca as primeiras notas dela no cravo para Héloïse. Esse é um dos primeiros momentos de conexão genuína entre as duas, quando a Héloïse se deixa aproximar mais da Marianne, enquanto elas criam intimidade falando sobre o poder que a música tem de nos comover. Mas a composição de Vivaldi cresce de verdade é na cena final. Anos depois da separação, Marianne vê a Héloïse uma última vez, na ópera, sozinha. E é então que entra a música de Vivaldi, que desperta as mais fortes emoções em Héloïse. Com um plano longo, vemos como a performance faz ela se lembrar da paixão dela por Marianne, despertando lágrimas intensas que depois regam um sorriso. É uma imagem de encerramento arrebatadora, que evidencia como a música pode nos transportar imediatamente ao nosso passado e reviver emoções antigas. E assim, ao som de Vivaldi, Marianne testemunha como a Héloïse ainda sofre por elas não terem continuado aquele grande amor juntas, o que não a impede de, ainda assim, sentir felicidade por terem tido esse romance em suas vidas em algum momento. Mas ainda falta falar de mais um campo artístico que engrandece Retrato de uma Jovem em Chamas: a literatura. Sabe essa imagem que a gente acabou de ver da Héloïse chorando e sorrindo ao lembrar da Marianne? Segundo a Siamá, a inspiração para essa mescla de sentimentos da personagem veio de um poema chamado Lead, da escritora Mary Oliver, no qual ela diz que um coração partido é também um coração que pode se manter aberto para o restante do mundo. Essa ideia de que até o sofrimento é capaz de trazer consigo apreciação e felicidade. Porém, o texto que mais tem peso nesse filme é outro, mais antigo: a tragédia de Orfeu e de Eurídice, contada pelo poeta romano Ovídio. Em determinada cena, vemos a Marianne, a Héloïse e a Sophie lendo juntas essa história. Nela, Orfeu vai ao submundo tentar resgatar a sua amada Eurídice, que havia morrido. E ele ganha permissão para voltar com ela para o mundo dos vivos com uma condição: ele deve andar na frente de Eurídice e nunca olhar para trás. Caso ele olhe, ele perderá Eurídice de novo, mas dessa vez para sempre. E o que é que o cara faz quando eles estão prestes a chegar na superfície? Ele olha para trás, fazendo com que a sua amada desapareça da sua vida de uma vez por todas. E o fascinante é perceber como a Siamá já tinha plantado a semente desse mito antes dessa cena. Porque lá atrás, quando as protagonistas se veem pela primeira vez, é assim, com a Héloïse correndo na frente de Marianne até que ela para e se vira para olhar para a mulher atrás dela, tal como fez o Orfeu. Só que ao invés desse ser o fim de um amor, esse é o começo. E lá na frente, depois da cena em que elas leem o mito de Orfeu, essa imagem fica cada vez mais forte. Porque em 2 momentos diferentes, a Marianne tem uma visão surreal quando ela se vira e vê a Héloïse como uma aparição fantasmagórica antes de desaparecer. E mais tarde temos um dos instantes mais fortes do filme, com a despedida das duas mulheres. Quando chega o dia da Héloïse ir embora com seu vestido de noiva, vemos a Marianne se apressar para esconder as lágrimas. Até que ela se vira uma última vez e lá está a Héloïse, parada ali como um espírito que, num piscar de olhos, desaparece da vida de Marianne, assim como Eurídice desapareceu da vida de Orfeu. Essa foi a cena que mais me impactou no filme todo quando eu o vi pela primeira vez. Porém, quando eu revi o filme alguns dias atrás, eu percebi que essa intertextualidade com o mito do Orfeu tem ainda mais camadas que eu não tinha guardado. Porque quando as 3 personagens estão lá lendo essa história, cada uma traz a sua interpretação para o desfecho trágico do mito. A Marianne defende que talvez o Orfeu tenha olhado para trás de propósito, porque ele não queria ter a Eurídice, mas sim a lembrança dela. Que o mais importante não era mais ter o amor da mulher, mas sim o sentimento de ter vivido esse amor. Ou, como ela mesma resume, Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète. Essa é uma interpretação surpreendente, mas não tão surpreendente quanto a que a Héloïse oferece logo em seguida, dizendo que talvez aquilo tenha sido uma escolha não do Orfeu, mas da Eurídice. Que talvez a Eurídice tenha dito para o Orfeu se virar e olhar para ela. Pode parecer uma leitura estranha, mas a Siamá coloca isso no roteiro por um motivo. Ora, a gente já viu que um dos intuitos da diretora aqui é olhar para as mulheres do passado sob outra perspectiva, para dar voz a quem sempre teve que se ocultar, para ouvir quem sempre foi ignorada. E é exatamente isso que a Héloïse está fazendo nessa cena.
Ela tá pegando uma história do passado, mas apresentando um outro ponto de vista que coloca o protagonismo, a força da escolha, nas mãos não do homem, mas sim da mulher. Ela transforma o que era um objeto de desejo masculino numa pessoa. Ela dá voz à personagem que não foi ouvida. Talvez porque é isso que a Heloise queria para si mesma, que a escutassem e deixassem ela escolher o seu próprio destino. E é por se enxergar na Eurídice que mais tarde, na despedida, a Heloise imita a sua heroína trágica. Afinal, a Marianne só olha para trás porque a Heloise foi lá e disse para ela se virar. Assim, a Heloise se despede como a sua versão de Eurídice, aceitando o triste fim, mas de cabeça erguida. Retourne-toi. E, curiosamente, a Marianne vai terminar a história seguindo a versão dela do Orfeu. Porque a gente sabe que, apesar dela ter visto a Heloise mais uma vez anos depois, ela não se reconectou com a amada. Ela poderia ter ido atrás da Heloise para ver se elas conseguiam ficar juntas novamente, mesmo que em segredo ou coisa parecida. Mas a gente sabe que isso nunca aconteceu, porque a Marianne nos disse isso na narração do final. Não, ao invés de seguir com a sua amada, a Marianne decide viver com a memória da sua amada, apesar do sofrimento. Ou, em outras palavras, ela seguiu o exemplo do seu Orfeu, fazendo não a escolha dos amantes, mas sim a dos poetas. Il ne m'a pas vu. Percebe então como a Siamá tem uma visão muito bem definida no que diz respeito às suas referências? Ela não pega essas inspirações para fazer homenagens simples, mas sim para criar um diálogo profundo entre essas referências e suas personagens. Ela remodela essas obras para transmitir com mais força ainda as suas ideias sobre mulheres, amor lésbico e feminismo. E assim, a arte se transforma aqui na personagem arte com A maiúsculo, uma entidade divina pairando constantemente sobre as personagens, influenciando os seus destinos e fortalecendo as chamas que criam um amor impossível de esquecer. E é por isso tudo que eu digo que Retrato de uma Jovem em Chamas não é um filme da paixão pela arte, mas sim da arte pela paixão. E é por ser essa obra brilhante e única, tão influente e aclamada, apesar de jovem, que eu tenho certeza que Retrato de uma Jovem em Chamas vai repassar esse poder da arte adiante e inspirar ainda mais histórias de amor inesquecíveis no cinema pelos anos que estão por vir. Sorte daqueles cineastas que se inspirarem na trágica história de Marianne e de Heloise. Mas agora eu quero ouvir de vocês, pessoal. Vocês conheciam essas referências que estão em Retrato de uma Jovem em Chamas? Tem alguma que está no filme que não entrou nesse vídeo aqui? Escrevam aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, Retrato de uma Jovem em Chamas foi o último filme que a gente debateu no nosso Cineclube Entre Planos. E se você quiser, você também pode fazer parte dele. O Cineclube é uma das várias recompensas que eu ofereço para a nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Para essa galera tem recomendação de filme toda semana no inbox do e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e o nosso Cineclube para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Se quiserem ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.